E aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos trazer um convidado especial aqui para falar no nosso quadro Joga na Mesa a respeito de um assunto muito forte, que é o seguinte: Jesus era motivador? Esse cara, esse irmão, esse amigo é o Ari e ele vai se apresentar para vocês agora. É muito bom ter ele aqui com a gente, né? É um amigo nosso do coração. A gente caminha, apesar de estar em cidades diferentes, estamos juntos, né? Temos o mesmo coração. E eu queria que ele se apresentasse agora para vocês aí. Ari, tá contigo, meu amigo. Olá, beleza, galera? Bom demais estar com vocês mais uma vez, né? Esse ano não teve conferência aí, o Morris. Acabou que foi uma pena, né? A questão da gente não poder, por conta da pandemia, tá junto, mais junto, né? Mas como você falou, a disposição tem sido essa mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Ariovaldo Júnior, sou pastor também pelo Ministério Sal da Terra, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu hoje sou velho, né? Eu tenho 41 anos de idade, né? Mas eu já fui mais jovem, né? É porque as pessoas não se enxergam, velho. Os caras vão ficando velho e continua posando de jovem. Mas eu fui parte, acho que, de uma geração aí onde a gente pegou esse boom do Ministério Sal da Terra, que sempre proporcionou para nós muito espaço para trabalhar, principalmente em frentes de pioneirismo, na plantação de igreja, e dando bastante oportunidade para os líderes assumirem tudo, né, a responsabilidade pelo todo. Então a gente é fruto, né, dessa oportunidade que o Ministério trouxe nas últimas décadas, e acabou que eu sou pastor de uma igreja aqui, cujo nome fantasia era Manifesto, a Igreja Sal da Terra Manifesto, e que tem 18 anos já que está organizada, né? Então ela começou como um projeto bem alternativo, hoje é uma igreja mais ampla, né? A gente continua sendo alternativa, às vezes no jeito de pensar, no jeito de fazer as coisas. Trabalhamos muito com internet, trabalhamos com algumas coisas diferentes, mas que são convergentes, né? Agregam para aquilo tudo que é o movimento de Cristo na nossa geração. Sou casado com a dona Marina há 15 anos, tenho um filho de 10 anos chamado Pedro, e acho que é isso aí, né, velho? Tem um projeto online chamado Descrentes, que trabalha com desigrejados, e um monte de outras coisas que eu faço. Bom demais, cara. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. E vamos começar aqui a falar desse assunto. Ari, dentro da perspectiva que a gente tem vivido aí hoje, né, na questão do coaching, todo mundo precisa de estar motivado para fazer alguma coisa. Existe aquela questão de identidade, eu preciso descobrir a minha identidade para poder fazer alguma coisa, eu preciso saber o meu propósito para poder começar a desenvolver alguma coisa. O que você pensa a respeito disso, trazendo a perspectiva da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Eu penso que é muita coisa que o pessoal tem trabalhado no aspecto motivacional, não está de todo errado, mas há uma obsessão nos nossos dias, né, por algumas questões que a gente fica tentando se enganar para ver se a gente consegue encontrar essa tal motivação e tudo mais e fazer as coisas acontecerem. Também essa busca que você falou pela nossa identidade, encontrar a nossa vocação, eu acredito que isso seja realmente fundamental. Mas é fato que a nossa geração está enfrentando uma crise, porque mesmo com alguém dizendo para você que você precisa discernir essas coisas para poder então trilhar essa jornada, ainda assim a nossa geração entra numa crise porque você não consegue discernir isso tão rápido. E aí, muita gente pega carona naquilo que é o testemunho de outras pessoas, né, do tipo assim, não, faz isso porque eu fiz isso e deu certo. E aí vem um monte de conceito meio zoado, né? O pessoal fala, não, mas você tem que modelar o futuro que você quer, e não sei o que lá, pensar apontando para um lado e a coisa vai acontecer. E a gente não vê Jesus trabalhando necessariamente dessa forma. Eu acho Jesus até um cara motivador, só que para ele conseguir apontar alguma coisa na vida das pessoas, eu vejo que sempre na vida do sujeito, ele promove uma certa desconstrução daquilo que está equivocado, né? Então, é muito fácil você falar, eu quero ser discípulo de Jesus, mas você vê que todo mundo que Jesus chama para ser seu discípulo, né, tem alguma coisa antes, na perspectiva de que ele fala assim, não, você não tem que fazer nada, mas às vezes você tem que parar
de fazer algumas coisas que você estava fazendo. E eu não estou falando das coisas comportamentais, eu estou falando da obsessão daquilo que são as nossas prioridades, né? Então ele vira para o Pedro e fala assim, vem e me segue. E tanto que a resposta do Pedro é assim, pô, mas eu tenho um negócio, né? Eu tenho barco, eu trabalho, né? E Pedro fala assim, cara, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. É diferente. O jovem rico é um outro detalhe, né? Então ele achava que era rico, né? Ele achava que guardava toda a lei, que fazia todas as coisas. Aí Jesus pega e fala, então quer ser perfeito? Vende tudo, dá tudo pros pobres. E vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro mesmo. Aí você vai descobrir o que é a verdadeira riqueza. E o cara entra numa crise existencial, né? Então, eu diria que a busca é legítima. Mas, infelizmente, esse papo de motivacional, que você até comentou da questão do coach, que às vezes tem se tornado muito forte nos nossos dias, em alguns contextos está se tornando meio que uma expressão até da teologia da prosperidade travestida numa nova forma, né? Porque, cara, motivar alguém para coisa boa é fácil. Eu acho fácil, né? Por exemplo, uma vez eu estava na rua, cara, evangelizando alguém, assim, uma conversa, né? Mas no meio dos doidão lá, né? E aí eu comecei a falar assim, não, deixa eu contar para vocês como que eu acho que é o céu. Aí eu comecei a contar a minha visão do céu. Eu falei, é minha opinião, hein? Falei, só que a minha opinião, você tem que considerar o seguinte, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, tudo que eu falar aqui, eu acho que ainda é pouco. Mas deixa eu contar. Aí eu contei pros caras o que eu entendia. Mano, aí os doidão passando perto falou assim, tá louco, velho? Esse céu aí eu quero. Eu falei, é lógico, porque quando você vê eu contando na perspectiva de tudo aquilo que é positivo, que é bom, é fácil te motivar, né? Agora, eu quero ver motivação do tipo, quando Jesus fala assim, pega sua cruz e me segue. Então, seja motivado, né? Você fala, não, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes ele fala, vocês vão passar por aflições. Exatamente. Então, é motivador. Há uma promessa, há algo pelo qual vale a pena viver e morrer, não tenho dúvida disso. Mas, às vezes, eu acho que nós é que estamos sendo seletivos demais. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas eu não sei se a gente quer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus nem sempre é confortável, né? Exato. E nós vemos, né, cara, assim, muitas vezes a gente fica numa zona, tá até batizado de zona de conforto, por medo de assumir esse ônus, né? Esse ônus que é cumprir a vontade de Deus. Porque Deus vai vir e vai transformar o nosso caráter, né, Ari? Ele não vai nos deixar ser o mesmo homem que a gente era antes de conhecer a Ele. Se nós entregamos de fato o nosso coração a Jesus, ao Evangelho, a Cristo, aquilo que é o seu propósito, a sua vontade, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Falar, tá tudo beleza, tá tudo lindo. Nós vamos ser, né, moídos para poder ter em nós o caráter de Jesus. E eu creio que isso é forte, né? Muita gente nos nossos dias, né, nessa ânsia de esperar essa motivação que vem de fora para dentro, né? E acho que por isso que os palestrantes motivacionais estão tão na moda. Porque é um cara que vem e semeia motivação em você. E uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha própria jornada velho, mete a cara. Entendeu? Pega e fala, eu vou fazer. Então, uma coisa interessante, a gente estava fazendo uma avaliação, acho que uma vez no Conselho do Ministério, falando sobre os 30 anos agora do Ministério Sal da Terra. E a conclusão a que a gente chega é que para que tudo que deu certo tenha dado certo, tudo que nós planejamos teve que dar errado. Então, se todos os caras que estavam lá desde o começo soubesse, talvez, o que daria errado, eu não sei se haveria motivação de colocar a vida nisso, para essas coisas acontecerem. Agora, deu errado um tanto de coisa, mas o que Deus fez a partir desse movimento foi muito maior do que o que se imaginava. Ninguém imaginava que nós nos tornaríamos o que nos tornamos hoje como ministério. E na vida da gente, eu acho que não é diferente também, né? Então, hoje o pessoal tem medo de casar, por exemplo. E aí fica assim, mas como vai ser?
E o que as mulheres estão sofrendo é faltar o homem que consegue virar para a mulher e falar assim, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. A ponto dela entender assim, se precisar nós vai para debaixo do viaduto, mas eu garanto que nós vamos ter vida plena lá. E aí a mulher pega e fala assim, eu estou disposta a baixar o padrão, porque eu sei que a palavra desse cara vale. Né? E aí é isso, a gente come às vezes o pão que o diabo amassou, né? Mas no outro dia a gente come também na mesa do Senhor, literalmente. A gente sabe passar pelos processos, a gente sabe ganhar, sabe perder, não tem problema. Até que chegue a maturidade, onde a gente chega no seguinte ponto, você pega e fala assim, eu podia ter casado com qualquer pessoa. Por quê? Porque todas demandariam trabalho, esforço, empenho, essa motivação é garimpada ali no negócio. Né? É óbvio que algumas decisões vão fazer isso mais fácil ou mais difícil, então eu também não estou falando para casar com qualquer pessoa, porque a bucha é sua, é você que vai ter que aguentar. Né? Abre o olho. Não, e uma coisa legal, né? A pergunta que me fazem, né? Os caras falam assim, mano, sei lá, você tá lá na academia, malhando, aí passa uma super gostosa lá, né? Como é que você faz? Eu falei, é muito simples, é só ir lá e conversar com ela, aí acabou. Aí os caras falam assim, mas por quê, mano? Eu falei, porque, mano, a hora que você começa a conversar com uma pessoa nova e que você tá nesse espírito, né, do olhar equivocado, você já perdeu a santidade no processo, e aí eu vejo que ali tem uma pessoa, e aí eu penso assim, cara, para que eu pudesse ter alguma coisa com uma pessoa dessa, entendeu? Eu tenho que viver os 20 anos que eu vivi com a minha esposa, de tudo, entre namoro, casamento, lá. Você vira e fala assim, não troco nem a pau, cara. Não vale a pena. Né? Então é muito interessante. Aí às vezes o cara, ele só olha pelo exterior. E aí o que ele fala? Ele olha para sua esposa, para o seu marido, e só olha o lado ruim. E não trabalha pelo lado bom. A motivação some. Aí ele vai no ambiente público, vê o outro e sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Então tá vendo como há uma carência de uma motivação, mas não vai acontecer desse jeito. O trabalho, mesma coisa. Eu vi pessoas na nossa comunidade largando o serviço, trocando por outro, que ganhava menos porque trabalhava menos. Só que não era um trabalhar menos assim, eu trabalho demais, igual quem trabalha, por exemplo, 12 por 36, às vezes o cara quer um trabalho de segunda a sexta, eu entendo, porque aí é qualidade de vida, né? E nem só de dinheiro a gente vive, qualidade de vida é importante. Mas eu vi um cara que trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sábado, né? E ele trocou por um emprego de 6 horas, para ganhar 2 horas no dia. E aí eu falava assim, mas para ganhar menos, cara. Eu falei, cara, eu tô procurando um trabalho para trabalhar 2 horas a mais. E, aliás, a gente nem precisa. Eu falo, a gente no ministério não é isso aí, e de como você vara à noite, vira uma madrugada. Nós não batemos ponto. Nosso patrão não descansa, que é Deus. Como é que nós permite, nem dorme. Nós vamos fazer esse corpo mole. E aí, então, para o trabalho, a gente vê isso, uma grande crise das pessoas. E o cara hoje criou-se um discurso, né? Eu não tenho ambição. Mas é mentira. É mentira isso daí. E é pior, às vezes, porque ele pode não tendo ambição, ele passar a ter cobiça, né? Antes ele tivesse alguma ambição, no sentido de falar, não, eu vou trabalhar e vamos lá. Correr atrás disso. Correr atrás. E no ministério, a grande crise. O cara que fica assim, não, eu tô esperando o céu abrir e Deus falar com a voz do Cid Moreira comigo, dizendo, vai lá. E o meu testemunho até no ministério, assim como de muitos, cara, é um testemunho totalmente do avesso. Os caras ficam assim, então eu tô lá hoje no conselho do ministério. E todo mundo fala assim, o que você fez para estar lá? Falei, eu não fiz nada, eu peguei o que tem para fazer e fiz. Então, cara, eu cheguei no Sal da Terra, tá fazendo 20 anos. Cheguei no ano 2000. E aí eu conheci o Rafa e o Gustavão. Mano, eu colei nos caras, falei, que vocês já estão integrados aqui? Eles já estavam 1-2 anos na igreja. Falei, velho, o que tem pra fazer? Não, hoje nós vamos no presídio. Falei, eu vou junto. Hoje nós vamos na oração. Eu vou junto. E fui meter nas caras. Chegou no final do ano, já me falaram que eu ia ser apresentado como evangelista. Aí, tamo aqui.
Eu não sabia nem o que era isso, mas tá tudo certo. Bora, né? Dali um pouco, cara, tem o evangelismo, aí vamos pro evangelismo. Aí tinha reunião, e depois tinha o lance nas escolas, aquela parada toda. E, cara, eu não sou ex-nada, sabe? Eu não sou ex-drogado, eu não tenho esses testemunhos extraordinários para contar. E então eu não servia para pregar num lugar desse. Porque você chega num lugar desse e a gente tinha muito esse clichê, né? Aos poucos a gente vai melhorando, né? Porque hoje, por exemplo, eu vejo que a gente tá mais safo. Ao invés de eu ficar falando, porque a crise hoje não é do dar errado, a crise hoje é do dar certo. Então, por exemplo, hoje você vai fazer um trabalho numa escola, o desafio não é falar sobre o para trás, o desafio é falar sobre o para frente, porque as pessoas estão morrendo por falta do que você falou, da motivação do para frente. Por que eu tenho que estudar, trabalhar, empreender? Né? Por que eu tenho que ir contra a minha vontade de ficar em casa para estar junto com os irmãos? É isso que está faltando. Cara, você acha que onde a gente se perdeu nisso aí, Ari? Porque você tá falando aí da sua época, cara. Na sua época, parece que isso era um pouco mais claro, sabe? Mas então, aí você ia fazer evangelismo, era muito sobre o pra trás. A gente falava muito sobre, então eu era um bêbado e vivia drogado, encontrei Jesus, na casa do Senhor não existe Satanás. Era muito isso daí. Aí eu nunca fui esse cara do testemunho, velho. Só que esse é o detalhe. Aí o que acontecia? Eu não canto, não danço, e eles achavam que eu não servia para pregar porque eu não tenho testemunho. Aí traziam uns caras de uns testemunhos extraordinários, mas que às vezes também, assim, boa parte dos caras nem na igreja não tá mais, né? Eu falo que eu tenho medo de testemunho extraordinário. Eu gosto de ver o ordinário, o simples, né? E aí a gente fazia o quê? Falava, vamos carregar as caixas de som. E as caixas não eram amplificadas na época. Tinha que levar um amplificador, aquelas caixas imensas, velho. Carreta, aquelas coisas. Não, aí nego que fica assim, mas era bom, né? Mano, foi um processo de Deus. Mas eu não recomendo isso pra ninguém, não, velho. O sofrimento que nós passamos não é virtude, mas era o que precisava ser feito. Então a gente pegou e falou, vamos fazer. Ninguém pagava gasolina, a gente tinha que pôr gasolina no carro da mãe, para poder ir lá na igreja, pegar o som e fazer o corre e fazer as coisas acontecer. Eu não escolhi a escola, eu não escolhi a programação, eu não escolhi nada. Mas o que tem para fazer? É isso, então vamos fazer. Por quê? Porque tem que acontecer. E aí, mano, a motivação vinha no meio disso tudo. Um dia a gente chegou numa escola e os caras falaram assim, não vai dar pra fazer evangelismo porque esqueceu o cabo que liga, era aquelas macaquinhas, aquele sonzinho, né? Na mesa de som. Pra poder botar as músicas pro pessoal lá. Nossa. Aí eu falei, peraí, esqueceu o cabo? Falei, não, peraí que o cabo vai aparecer. Aí eu pegava outros cabos e fazia uma gambiarra, mano. Tirava um canivete do bolso e emendando aqui. E aí, pronto, liga aí, funcionou. Cortava um fone de ouvido, mano, que se dane, se virava. E aí os caras, não, mano, mas você manja? Não manjo nada, mas nós dá nossos pulos. Faltou um cabo de energia. Eu ia lá na escola, na secretaria, e pedi o cabo do monitor emprestado. Esse tipo de coisa. Aí, dali um pouco, um dia precisou de alguém para pregar, porque o cara que ia pregar faltou. E aí a gente pegou o microfone. Então eu falo pros caras, nós, uma geração, não sou eu. Né? A gente tomou a frente dessas coisas todas, simplesmente metendo a cara no que tem que ser feito. Né? E a motivação vem vindo no começo, velho. O dia que você, nessa escola, que você fez a gambiarra do cabo, um cara, mano, vira e fala assim, eu quero esse Jesus, aí é a motivação. Aí você fala, mano, se nós tivesse ido embora por causa da porcaria do cabo. Não é verdade, cara? Claro. Tá muito mais no propósito do que naquilo que vai fazer rolar ou não, né, Ari? O que você tá falando aí é algo que a gente tem compartilhado aqui entre nós. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Então vai ter dias, cara, que você não vai acordar motivado. Vai ter dias que você vai acordar mal. Vai ter dias que você vai acordar querendo chutar o balde. Falar, não, cara, esse negócio é difícil demais. Ou então, nossa, será que é isso mesmo? Aí, graças a Deus, nós temos os irmãos também, né? Pra chegar lá, não, vamos lá, vamos junto, né? A comunhão.
temos aí também uma vida, né? Se não tivesse a vida de oração também dá ruim, né, cara? Então, tipo assim, tendo uma vida de oração, o Espírito Santo não deixa essa chama apagar. Então vem os trem ruim tudo de uma vez e fala, não, cara, vamos lá, vamos fazer. A gente até brinca, né? Esses dias, acho que foi ontem, eu tava reunido aqui com o Pedro, anteontem, e a gente tava falando, né, a respeito dos views e tal, que é um desafio, como que nós vamos comunicar melhor com essa geração, como que nós vamos fazer um negócio aqui que vai realmente, sim, fazer sentido. E aí fica aqueles dias assim que você fala, nossa, cara, é tanto trabalho, né, velho? Nossa, é roteiro, é Bíblia, é estudo, é vídeo, é câmera, é softbox pra cima e pra baixo, 4, 5 cenários, vai na igreja, vai aqui na casa dele, vai lá na minha casa, vai ali fora. E aí, tipo assim, é trampo, velho. E aí tem dias que vem esse negócio do coração, não, cara, será que não tá sendo um esforço demais? Porque vem a voz, né? E aí a gente precisa ficar firme naquilo que é a palavra de Deus, né, velho? O que você acha assim, cara, assim, na vida das pessoas? Tipo assim, mano, às vezes eu tô indo, eu nem sei o que eu tô fazendo. O que você aconselharia essa pessoa a fazer, cara? Tipo assim, eu acho só que a gente tem que tomar cuidado com os automáticos. No sentido de parar de buscar o discernimento da vocação e do propósito. Aí é um problema. Por quê? Porque muita gente, e na vida da igreja aconteceu muito isso, acontece ainda, né? Você se torna parte do plano de alguém e às vezes essa pessoa é inescrupulosa. E aí o cara se frustra com a igreja, né? Então, é uma beleza para a igreja quando chega o cara e fala, não, eu tô aqui, eu faço o que precisar, no sentido assim, qualquer coisa. E aí tem um líder abusivo que começa literalmente a colocar você não em coisas que vão promover a edificação do corpo e a sua edificação, mas ele quer resolver os problemas dele. Isso é uma crise. Depois esse cara vai se frustrar e Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus vai falar assim, eu nem te mandei fazer essa parada. Né? Agora, se a gente não se alienar com relação a essa busca, aí eu acho que tudo vai dando certo mesmo, a gente vai discernindo. Né? Isso que você falou, cara, eu sou o case, mano, de ficar fazendo essas reavaliações. Então, por exemplo, hoje eu uso praticamente só Instagram. É a rede onde eu tenho me dedicado. E eu tenho 25 mil seguidores no Instagram. Só que no Face, que eu abandonei, eu tenho 180 mil. Aí os caras falam assim, mas por que você se concentra na que você tem menos? Eu falei, porque a gente tem que discernir o propósito. E o meu propósito, quando eu passei de 100 mil, é que eu entendi, cara. Não é juntar multidão. E eu não tenho nada contra a multidão. Eu até acho que quanto mais gente, melhor. Mas eu preciso de um tipo de multidão. Porque, às vezes, o jeito que eu trabalho e o tipo de coisa que eu trabalho é mais afiado do que se vê por aí e também envolve um grau de interação que com 100 mil pessoas não dá para fazer, com 180 esquece. Então, a galera se surpreende de eu responder todas as mensagens que eu recebo no Instagram. E o cara vem e faz um desabafo baseado em alguma reflexão que ele viu. E aí eu vou lá e respondo. Aí o cara, não esperava, cara, que você respondesse. Eu falo, eu respondo todas. Nenhuma eu pulo, cara. E aí é extraordinário esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque eu fui discernindo meu propósito. Eu meço a afetação. Mas esse é o meu propósito. Pode ser que Deus tenha chamado você para fazer um trabalho como o Billy Graham. O Billy Graham não era um cara de grande afetação na profundidade, mas na extensão. Mas aí, o que ele fazia? Ele entendia o lugar dele no corpo. Então, veio o Billy Graham pro Brasil, lá em 1900 e nada, 80 e pouco, 70 e pouco, sei lá. Aí pegou o estádio do Pacaembu e lotou aquilo lá. Foi gente do Brasil inteiro, os velhos aqui do Sol da Terra foram também e tal. E é aquele movimento. E aí, muita gente ouviu de Jesus com aquela mesma pregaçãozinha que ele tinha, mas que era genial, que era sincero, era honesto, era realmente uma obra do Espírito. Só que aí qual é o detalhe? Ele sabe que ele vai embora. Você não adianta mandar na época uma carta para ele, que ele não vai responder. Mas tinha todas as igrejas amparando ali que iriam fazer esse trabalho. Então tudo converge, né? É uma coisa muito legal. Eu creio que nós precisamos
Então, sempre está buscando esse discernimento de propósito, de vocação, mas uma coisa é fato, é mais fácil a gente discernir em movimento do que parado. Isso. Né? Então, você falar, não, eu estou aqui esperando para fazer, não vai, cara, não vai. Então, dando errado que a gente vai discernindo. O que eu tenho medo, que eu falei do comodismo, assim, é o cara, por exemplo, ter um emprego ruim e se acomodar. O emprego ruim é o combustível para procurar estudar mais, aprender uma coisa nova, arrumar um emprego melhor. Agora, ficar em casa só mandando currículo, e se não for o emprego que eu quero, eu não vou, desculpa, cara. Não vai sair do lugar, né, cara? Não vai, é a crise da geração agora. Eu vejo caras falando assim, eu perdi o emprego, minha esposa está sustentando a casa e eu estou em crise. Aí eu viro e falo assim, qual é a crise? Aí o cara fala assim, porque a mulher paga as contas, né? Ou ela ganha mais do que eu. Eu falei, não, a minha também ganha mais do que eu. Eu vivo de oferta, então teoricamente eu ganho nada, todo mês é zero. Eu vou saber com o passar do mês. Né? E quem tem salário que é ela, não eu. Exatamente. Aí eu falo, eu não tenho essa crise, velho, honestamente. Agora, por que eu não tenho essa crise? Porque eu trabalho. A questão é que na minha vida, e o ministério é muito explícito isso, né? Eu não recebo da minha congregação, cara. E isso é uma coisa doida, né? Que a galera... mas é uma coisa que eu abri mão, que eu entendi assim, eu acho que outros irmãos estão precisando mais do que eu. E aí, então, eu abri mão. Eu não acho que seja errado, nem nada. Aí, o que acontece? Então, eu vivo desse jeito que eu tenho trabalhado. Só que trabalho eu tenho, só que eu não sei quanto eu vou ganhar. E se eu ficar esperando, eu vou ver quanto que eu vou ganhar para então eu trabalhar, mano, você vai só... Tchau. Motiva, velho. Agora, se eu pegar e falar assim, não, meu patrão é Deus, e ele mandou eu trabalhar em favor da família, então o que eu vou fazer? O melhor. E aí o salário? Não, o salário é problema do meu patrão, porque eu sei que ele é justo. Né? Ele que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, eu não vou esquentar a cabeça com isso, não. E aí, o que acontece? Acontece, assim, exatamente do jeito que tinha que acontecer. Deus provê. Aí eu falo pro cara, então, que tá desempregado. Eu falei, não, você tá sem emprego, mas sem trabalho eu não acredito que você tá, não, cara. Porque eu tenho certeza que tem um monte de coisa pra você fazer em casa, enquanto às vezes você não arruma outra coisa. Isso se não tiver nada. Falei, mas quando começou a pandemia, sabe que eu tava fazendo essas contas? Eu falei assim, o custo da gente também diminuiu muito. Que aí não leva menino na escola. Cara, meu carro, eu arranquei o cabo de bateria dele, velho, porque eu não tô usando. Esse ano eu não viajei. Eu deixei as viagens tudo a partir de março. Aí começou a quarentena, cancelei toda a minha agenda. E esse ano é o ano que eu mais tinha agenda na minha vida, cara. Aí cancelou tudo. Eu não tive nada. Eu não fiz nada, não fui em lugar nenhum. Eu não saí, cara. Aí, o carro... Meu carro é diesel, né? Então, uma vez por semana, eu ligo pro diesel não ficar velho, eu tenho que ir gastando e ponho só um pouquinho, essa parada, né? Aí dou uma volta, uma parada assim. Mas eu não estou usando ele. Tudo que eu preciso fazer, eu vou de moto. Eu que vou sair. Cara. Não, aí, mano, eu passei a economizar quase 400 pau por mês, mano. Sobra 400 pau. É muita grana, cara, de combustível. 400 limpo na sua mão. Agora eu fico assim, mano, não sei não se eu não vou vender o carro e vou me adaptar, porque a Marina tem o carro dela, então quando a gente precisa, vamos sair no dela, né? Eu falei, vamos vender os dois e comprar um só, e eu fico de moto, e tá chovendo, eu ponho capa e saio, cara. E não é por conduragem não, mas é porque tô só eu, vamos lá, né? E aí a gente vai assim, discernindo essas coisas todas. E aí eu aqui no meio do processo, eu falava assim, não, e se eu precisasse baixar mais o padrão? Se eu precisasse baixar muito o padrão? Aí eu pensei assim, não, acabar tudo. Ela não tem mais o trabalho, não tem nada. Aí eu pensei, poxa, eu já tô na frente de tanta gente, porque eu tenho casa própria, cara. Isso aí já é muito, né? Já é uma coisa assim que talvez a maioria nem tenha. Eu nem devo, não tenho nada, mas eu pensei, cara, se eu sair para catar papelão ou para limpar jardim, eu boto comida em casa.
Falei, então, eu não só preciso me sentir inspirado com tudo que eu tenho para fazer, como eu não posso me deixar levar pela ansiedade. Porque se tudo der errado, ainda não é o fim do mundo, cara. Não é o fim do mundo. Minha família não vai passar fome. Não vai. O resto é nós baixo padrão, baixa. Televisão nós já não paga há anos, né? Porque ninguém vê televisão mais, né? Acabou, né? Hoje em dia, a conta fundamental é água, luz e internet, né, cara? Todo o resto é supérfluo. É isso mesmo. Ari, e se você pudesse, cara, deixar uma mensagem final em cima desse tema, pra galera que tá assistindo aqui, pra você que tá assistindo a gente, qual palavra seria, cara? Olha, vou dar uma dica aqui que fez toda a diferença na minha vida no que se refere a essas questões da motivação, principalmente na espiritualidade. Busque encontrar alguém que é inspirador. Não precisa ser a pessoa perfeita, porque isso não existe. Tá? Mas alguém acessível, porque aí vira o cara e fala assim, o Paulo Júnior. Mas você vai lá andar com ele todo dia? Pelo amor de Deus. Vai ver se você vai responder seu WhatsApp. Alguém perto. E os caras que foram essa motivação na minha vida foram o Rafa e o Gustavão. Então eu já era amigo desses caras, a gente já trampava ministério, quando a gente ainda era de outras igrejas, uma parada assim. Né? Mas na medida em que eu fui me aproximando, eu me surpreendi com as coisas simples. Por exemplo, o trato com a família. Eu via o jeito deles tratarem a família, cara. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu queria, assim, um dia que eu tiver um filho, entendeu? Que houvesse esse trato, esses afetos, que são fruto da fé. Né? Eu falei, eu queria isso. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou colar nesses caras. E colei mesmo, mano. Colei mesmo. A nossa amizade, que tem mais de 20 anos aí, ela não é fruto só das oportunidades. Eu passei a me esforçar para gerar oportunidade. Sabe? Então não tinha o que fazer, eu ia atrás dos caras, mano, literalmente. Então, na boa, cara, você tá buscando motivação, inspiração mesmo, a comunhão é a resposta. Mas não é a comunhão só do culto, aquela coisa genérica que você vai, aquela coisa mística, né? É a comunhão do estar junto com pessoas caminhando na mesma direção. Porque esses caras, na minha vida, foram um divisor de águas, no sentido de que eu tava triste, aí eu tava lá, o irmão tá tão alegre que eu me inspirava naquilo e bora, vamos lá. O cara que, quando me liga, fala assim, vamos lá, ele não me pergunta se eu tô afim ou não, vamos, eu tô chegando aí, vou passar na sua casa, vamos lá. E eu também fui esse tipo de coisa na vida deles, né? Então, meu amigo, eu falo para as pessoas assim, busque esse tipo de coisa. Nós temos uma tendência na vida, né? Que é quando a gente chega num ambiente, a gente procurar pessoas que às vezes comungam dos mesmos problemas e críticas que nós fazemos. É a turma do fundão na escola. Chega um aluno ruim, ele não senta com os bons alunos, ele é magneticamente atraído à turma do fundão. E aquilo é uma espiral do mal, velho, é um buraco negro onde não se produz nada. Então eu vejo, por exemplo, pessoas com crise na sua identidade sexual, o cara chega na igreja, ele acha outro igual e começa a andar junto. Ao invés do cara pegar e falar, quem são os homens e mulheres aqui, eu quero andar com esses caras porque eu quero aprender. Eu quero entender o que eles entendem. Se eu careço de conhecer Bíblia, eu quero saber quem que sabe de Bíblia, eu vou colar nesse cara. Né? E aí, meu amigo, não tem como dar errado, não. Quer dizer, a gente vai dando errado e dando certo, mas o resultado lá no final é bênção. Nenhuma palestra motivacional vai fazer por você o que esse tipo de experiência vai poder proporcionar. E aí, então, tá vendo? Que novidade nós trouxemos aqui? Nenhuma. Você falou da oração, fato. Palavra de Deus, óbvio, que é pela palavra de Deus que a gente conhece a vontade de Deus para nós, né? Mas o pulo do gato aqui é a comunhão, é o relacionamento. E não o relacionamento, às vezes, confortável, é o relacionamento que exige demanda. Né? Então, é isso daí, que a gente meta as caras e tá procurando essas pessoas, né? Achar essas pessoas, né? E aí vai dar certo, cara, vai dar certo mesmo. Glória a Deus, cara. Bom demais. Galera, esse foi aí o nosso Joga na Mesa de hoje. Eu espero que Deus tenha falado contigo, sabe?
Então deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama e que precisam ouvir dessa mensagem para que elas sejam abençoadas mesmo. Segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aí para vocês, porque através delas a gente tem alcançado várias pessoas. E é isso aí, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Ari, muito obrigado, cara, que Deus venha assim superabundar as bênçãos na sua vida. Que momento assim memorável que a gente teve agora, sabe? Que profundidade. Por mais que você falou aí, né? A gente falando um monte de coisa aqui que é óbvio, muitas vezes a gente tem focado em tantas coisas que não são óbvias, né? No extraordinário, que a gente tem esquecido daquilo que é o ordinário, né? Você mesmo falou isso aí no meio do vídeo. Então, eu creio que, nossa, fantástico, muito bom. É isso aí. Você quer deixar uma mensagem final pra galera? Não, valeu, agradecer pela oportunidade, dizer tamo junto, 2021 tá chegando aí, se Deus permitir, né, que esse processo todo aí, dessas retomadas dos cultos, das conferências, se confirme, tamo firme aí, viu, irmãos? Vamos fazer força, os eventos do ministério, vamos ver se ano que vem sai a conferência. Deus Não, mano, nós vai de máscara, vai enrolado em plástico bolha, mas nossa, eu tô com saudade, cara. Permitido. É só quando a gente é impedido que a gente vê o quanto essas coisas são preciosas, né? É então, galera, tamo junto. Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Ari.